Bom, vamos aqui começar o nosso segundo capítulo, a segunda parte de Um Teto Todo Seu. Hoje eu não estou gravando em vídeo, eu vou subir isso aqui para o YouTube só como áudio, né, com essa capinha bonitinha. Por quê, gente? Por quê? Porque são 6h40 da manhã de um sábado e eu quero gravar isso hoje, mas eu quero gravar isso hoje de pijama, tá? Então, assim, não tem nenhum tipo de explicação para não ter vídeo, a não ser que o áudio é mais importante, né? Vocês sabem que eu fazia isso só no Telegram, e porque também eu quero adiantar essas gravações, eu quero adiantar esses comentários, até porque está bem fresco na minha cabeça. Então, hoje a gente vai ficar assim, como é algo feito para a gente escutar mesmo, não sei se os próximos eu vou gravar o vídeo com a imagem, talvez sim, talvez não, vai depender da minha organização. Mas tudo bem, porque o que eu vou dizer é a mesma coisa. Então, na semana passada a gente leu a primeira parte de Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. A gente viu aquela cena do campus universitário, a comparação entre as duas refeições e as reflexões que ela foi fazendo a partir daí. Agora, nesse segundo capítulo, nessa segunda parte do ensaio, ela vai mudar o cenário e ela avisa isso ao leitor. Então, ela diz assim: o cenário, se me permitem pedir que me acompanhe, estava mudado. As folhas ainda caíam, mas agora em Londres, não em Oxford. Então, ela está agora em Londres. É, ela está ali com uma folha de papel em branco, onde ela lê As Mulheres e a Ficção, ou seja, ainda se debatendo com essa questão de pesquisa, essa questão que ela ficou de tentar responder, e ela diz que a sequência inevitável, depois de visitar a universidade, seria visitar o Museu Britânico. Parece que ela não está, assim, muito animada para visitar o Museu Britânico, talvez um pouco já desencorajada de visitar o Museu Britânico para continuar essa pesquisa, mas ela diz que é para lá que ela vai. E ela diz que o almoço e o jantar que ela teve lá na universidade despertaram um enxame de perguntas, perguntas do tipo: por que os homens bebem vinho e as mulheres água? Por que um sexo é tão próspero e o outro tão pobre? Que efeito tem a pobreza sobre a ficção? Quais as condições necessárias para a criação de obras de arte? Então, ela vai lá, inquisitiva, ela diz, apesar de que eu falei que eu sinto na narração que tem um pouco, né, de um tom meio desencorajado, ela diz que vai lá confiante e inquisitiva em busca da verdade, na biblioteca do museu, olhar as estantes lá do museu. E aí ela diz assim: vocês têm noção de quantos livros sobre mulheres são escritos no decorrer de um ano? Vocês têm noção de quantos livros são escritos por homens? Têm ciência de que vocês são talvez o animal mais debatido do universo? E aí ela vai então colocar essa primeira consideração, dizendo assim: nossa, mas vocês têm uma ideia do quanto que se escreve sobre mulheres, do quanto que os homens escrevem sobre mulheres? E isso vai ser um fato que ela vai debater nessa segunda parte do ensaio com muita perplexidade, né, se perguntando: gente, mas por que que os homens dedicam suas vidas todas a escrever sobre mulheres? Por que que as mulheres não escrevem tanto sobre homens? O tom dela não é que as mulheres devessem escrever sobre homens, mas observando essa diferença na produção, né, na produção. Vou ler alguns trechinhos enquanto a gente vai seguindo. O sexo e sua natureza podem muito bem atrair médicos e biólogos, mas o que era surpreendente e difícil de explicar era o fato de o sexo, ou seja, as mulheres, atrair também ensaístas agradáveis, romancistas ligeiros, jovens rapazes com título de mestre, homens sem título nenhum, homens sem qualquer qualificação aparente, exceto a de não serem mulheres. Então, aqui
Eh, ela vai dizer: "Gente, a única chancela que certos homens têm para falar sobre mulheres é o fato de eles não serem mulheres. Não é estranho isso?", né, não é estranho isso? Bom, a gente vê esse tipo de situação até hoje, né, que é muito curiosa quando a gente vê, por exemplo, um homem tentando explicar para uma mulher como que funciona a menstruação, como que funciona o corpo dela, como que funciona ser uma mulher. É algo bastante enigmático, né, por que se faz assim? E ela conclui, né: "As mulheres não escrevem livros sobre os homens, um fato que eu não podia deixar de encarar com alívio. Pois se eu tivesse que primeiro ler tudo que os homens escreveram sobre as mulheres, depois tudo que as mulheres escreveram sobre os homens, né, ela falou: "Eu ia passar minha vida aqui sem terminar". Eh, e aí ela falou: "Nossa, os homens passam o tempo deles escrevendo livros sobre mulheres". Então ela fica bastante, chocada com esse fato, debatendo esse fato. Repete a questão de esses homens não terem qualificação, exceto a qualificação de não serem mulheres, aparentemente é algo bastante significativo, né. Eu não sou mulher, logo eu estou autorizado a escrever sobre qualquer assunto que eu quiser, com muita propriedade, com muita autoridade. E ela se questiona novamente por que algumas mulheres são pobres. E ela vai, conforme ela vai lendo e consultando, ela vai destrinchando essa pergunta em 50 outras perguntas e rabiscando anotações. E aí ela termina com uma folha, diz ela, em que está escrito em letras maiúsculas "As mulheres e a pobreza", e ela vai transcrever, né, aqui a narradora é como se ela transcrevesse para nós, que anotações eram essas. E a gente pode ver que essas anotações são bastante fragmentadas e não tem ali um fio condutor nas reflexões, coerente, tá bem jogado. Então vou ler para vocês que anotações seriam essas, que é bem interessante. Condições na Idade Média das, hábitos nas Ilhas Fígidas, adoradas como deusas por, mais fracas do ponto de vista moral do que, idealismo das, grandes escrúpulos das, esses das que não estão completos seria das mulheres, né, tudo aqui sendo relativo às mulheres. Habitantes das ilhas dos mares do sul, idade da puberdade entre, atratividade das, oferecidas como sacrifício a tamanho pequeno do cérebro das, subconsciente profundo das, menos pelos no corpo das, inferioridade mental, moral e física das, e aí ela vai seguir. Isso ainda vai um tempinho aqui na minha edição, na página 46, com mais anotações, inclusive anotações, ela não diz quais são as opiniões, né, mas ali tem as frases: "Opinião de fulano", né, "Opinião de Shakespeare sobre", "Opinião, de La Bruyère sobre", "Opinião do Dr. Johnson sobre", então todo mundo tem uma opinião sobre as mulheres. Por essa lista que ela faz sobre mulheres e a pobreza, a gente nota justamente que não foi respondida a questão mulheres e a pobreza, mas tudo a respeito de mulheres acaba sendo debatido. O idealismo, o tamanho do cérebro, a inferioridade mental, o amor dos filhos, a duração da vida, a puberdade. Gente, não sei se o áudio vai capturar os passarinhos, talvez o do Telegram, acho que sim. Eles estão, nossa, eles estão cantando demais, tá muito bonitinho, muito bonitinho. Então ela vai ali com essa lista que não respondeu nada, continuar ali olhando para as opiniões dos homens sobre as mulheres, inclusive opiniões, né, de, homens famosos como Napoleão. As opiniões variam, algumas são elogiosas e muitas são, depreciativas, ofensivas, e uma delas, no caso, chama mais atenção.
e ela fica bastante incomodada com esse volume, com esse livro. É um livro, até onde eu sei, até onde eu pesquisei é fictício, tá? É um livro escrito pelo professor Von X, e o livro se chama A Inferioridade Mental, Moral e Física do Sexo Feminino. Ela fica com raiva, né, ela percebe a raiva de quem escreveu, ou seja, ela percebe a misoginia de quem escreveu, ela percebe o quão misógino é esse relato, essa apreciação, né, essas opiniões acerca do sexo feminino, e ela, em contrapartida, também sente raiva e questiona essa raiva que ela está sentindo. Que raiva é essa que ela está sentindo com relação a esse texto? E que raiva é essa que os professores sentem? Por que que os professores têm raiva das mulheres? Por que que eles estão raivosos? Ela chega a dizer assim: "Tudo que eu havia obtido no trabalho daquela manhã tinha sido um único ato de raiva, os professores estavam com raiva". E ela mesma acaba se sentindo mexida por observar isso que ela vai chamar de predominância do professor. Que é essa predominância do professor? Esse professor Von X, que escreveu esse volume sobre como as mulheres eram inferiores em todos os aspectos da vida, ela vai dizer o seguinte: desse professor, eram o poder e o dinheiro e a influência. Ele era o dono do jornal, e seu editor e subeditor. Ele era o secretário das Relações Exteriores e o juiz. Ele era o jogador de cricket. Ele era o dono dos cavalos de corrida e dos iates. Ele era o diretor da empresa que paga 200% a seus acionistas. Ele deixou milhões para fundações de caridade e faculdades dirigidas por si mesmo. Ele suspendeu a atriz de cinema em pleno ar. Isso é uma referência a uma notícia que a narradora tinha lido antes. Ele vai decidir se o cabelo encontrado no machado de cortar carne é humano. É ele quem vai inocentar ou condenar o assassino e enforcá-lo ou colocá-lo em liberdade. Com exceção do nevoeiro, ele parece controlar tudo. Ainda assim, ele estava com raiva. Eu sabia que estava com raiva por esses sinais. Quando li o que escreveu sobre as mulheres, pensei não no que ele estava dizendo, mas nele mesmo. Já vou continuar essa parte, deixa eu só fazer um comentário sobre esse longo trecho sobre a predominância do professor. Aí, gente, a gente tem que entender, acho que vocês entenderam essa ilustração. Não é que o professor, de fato, esse autor desse livro que ela coloca aí, sobre a inferioridade das mulheres, não é que de fato ele fosse o dono do jornal, que de fato esse personagem fosse o secretário das Relações Exteriores e o juiz, não é que ele fosse uma espécie de chefe do mundo que deliberasse sobre todas as coisas e controlasse absolutamente todos os meios, mas é que ele está ilustrando, né, no texto, ela está usando esse autor para ilustrar o fato de que são os homens que controlam e que detêm o poder e que detêm a propriedade sobre todos esses elementos da sociedade que ela comenta. Então é como se ela dissesse, olha só, são os homens que deliberam sobre as decisões, são os homens quem decidem as coisas, quem comunicam as coisas, quem são donos de coisas, proprietários de coisas, de empresas, de meios, de jornais. Então, é mais ou menos isso que ela está falando. E ela diz: é impossível ignorar isso. E mesmo sendo donos de tudo isso, eles ainda estão com raiva. Esse professor ainda está com raiva, né? E aí ela vai dizer o seguinte: bom, olha só, se ele tivesse escrito sem paixão sobre as mulheres, se tivesse usado provas indiscutíveis para construir seu argumento,
e não tivesse mostrado indícios de que o resultado deveria ser um em vez de outro, também não ficaríamos com raiva. Teríamos aceitado o fato, como aceitamos o fato de uma ervilha ser verde e um canário amarelo. Então, o que ela está dizendo aqui? Bom, se tivessem provado que as mulheres são inferiores em todos esses aspectos, se a escrita dele fosse uma escrita sóbria, sem paixão, ou seja, sem raiva, né? Eu teria acreditado, nós teríamos acreditado. Então, tudo bem, a gente teria aceitado esse fato, a gente diria, é mesmo, né? É uma pena, mas nós mulheres somos inferiores. Mas ela diz, não é isso que acontece. Essa escrita não está apresentando fatos, ela não tá apresentando dados. É uma escrita apaixonada, né? Apaixonada no sentido de movida por um afeto, movida por uma raiva, movida por essa emoção. Então, ele não tá, ela vai dizer, ela vai chegar a uma conclusão, que é uma conclusão que ela vai explorar aí por muitas páginas de um jeito muito legal, que é a conclusão de que ele não está preocupado com a inferioridade das mulheres, ele está preocupado com a sua própria superioridade. Ele não está preocupado em demonstrar ou provar que as mulheres são inferiores, ele está preocupado em se proteger, proteger a si mesmo, proteger ao seu sexo, proteger a sua classe, né? Proteger a classe dos homens, no caso, proteger essa superioridade. E um dos jeitos de fazer isso é atacando, dizendo que as mulheres são inferiores, fazendo com que elas acreditem nisso. É a conclusão que ela chega. Aí ela vai dizer assim, a vida para ambos os sexos, e olhei para os dois, acompanhando o caminho deles pela calçada, é árdua, difícil, uma luta perpétua. Requer coragem e forças gigantescas. Mais que qualquer coisa, talvez, criaturas da ilusão como somos, ela, a vida, né, requer confiança em si mesmo. Olha isso, a vida requer confiança em si mesmo. Sem autoconfiança, somos como bebês no berço. E de que modo podemos adquirir essa qualidade imponderável, que também é tão inestimável, o mais rápido possível? Aí ela mesma responde, pensando que as outras pessoas são inferiores, sentindo que temos uma superioridade inata, né? Então, ela vai, né, aí dar vários exemplos, pererê, eu estou aqui entre as páginas 53 e 55, 56 até, ela vai explorar esse argumento, é muito interessante a forma como ela faz, ela vai explorar esse argumento de que os homens diminuem as mulheres para tentar manter intacto o seu senso de superioridade, né, o seu senso de superioridade. E aí nós nos encaminhamos para uma parte do ensaio em que ela vai mudar um pouco o tema, vai chegar num tema muito interessante, porque enquanto ela está ali, ela vai deixa eu pegar esse pedacinho. Ela está ali num restaurante, num café, enfim, fazendo todas essas reflexões e narrando essas reflexões, e aí ela precisou pagar a conta. Ela precisou pagar a conta e quando ela vai pegar o dinheiro na bolsa, ela vai pegar o dinheiro na bolsa, ela vai fazer um comentário sobre como ela sempre tem dinheiro na bolsa. Ela abre e lá estão as notas de 10 xelins. Ela abre e lá estão, né, essas notas esperando para serem usadas, como se fosse mágica. Então ela vai explicar por que é que ela sempre tem dinheiro. Ela vai dizer que a tia dela deixou uma herança para ela. Ela não sabia, né, ela foi informada, ela não sabia disso, não tinha essa expectativa, não tinha expectativa de receber esse dinheiro, mas ela recebeu essa herança e assim ela conta com uma renda de 500 libras por ano para sempre. E é muito interessante que ela vai dizer o seguinte, que a notícia do legado, a notícia dessa herança, chegou a mim uma noite quase ao mesmo tempo em que foi aprovado o decreto permitindo que as mulheres votassem. Parará, parará. Dos dois, o voto e o dinheiro,
O dinheiro, reconheço, parecia infinitamente mais importante. Antes disso, eu ganhava dinheiro mendigando trabalhos ocasionais, nos jornais, escrevendo sobre um espetáculo. Aí ela vai enumerar uma série de trabalhos, que ela fazia para se sustentar. E são todos trabalhos pequenos e muitos deles, pequenos no sentido de uma coisinha aqui, uma outra coisinha ali, né, não seriam empregos, mas bicos, coisas que ela vai fazendo para tentar se manter, inclusive muitos deles sendo aqueles que mais relacionados às mulheres estavam, como fazer flores artificiais, endereçar envelopes, ler para senhoras idosas, ensinar o ABC para crianças no jardim de infância, parará, parará. Então, ela vai dizer o quanto que é ruim, o quanto que afeta mal, né, as pessoas terem que fazer trabalhos repetidamente, trabalhos com os quais elas não se identificam nem um pouco e não ter possibilidade de mudar. E o quanto que a notícia de ela poder contar com essa renda mensal, essa renda anual, perdão, a partir do momento em que a tia lhe deixa essa herança, o quanto que isso mudava o espírito dela. Ela vai dizer assim: é notável a mudança de humor que uma renda fixa consegue causar. Nada no mundo pode tirar de mim as 500 libras que me pertencem. Comida, casa e vestimentas são minhas para sempre. Portanto, não somente cessam o esforço e o trabalho, mas também o ódio e a amargura. Não preciso odiar homem nenhum. Eles não podem me fazer mal. Não preciso bajular homem nenhum. Eles não têm nada para me dar. Assim, imperceptivelmente, vi me adotando uma nova atitude em relação à outra metade da raça humana. Então ela vai, olha que interessante, porque a partir dessa partezinha, até o final desse segundo momento do ensaio, ela vai descrever e comentar os efeitos emocionais, sociais, subjetivos, mas aqui eu acho que principalmente subjetivos, de poder contar com um dinheiro. Porque ela poder contar com esse dinheiro a liberta de precisar bajular os homens, ao mesmo tempo a liberta de odiar os homens e mais ainda, da liberdade de poder pensar, pensar. Ela diz assim: a maior de todas as libertações veio, que é a liberdade de pensar nas coisas em si. Aquele prédio, por exemplo, gosto dele ou não? Aquele quadro é bonito ou não? Aquele livro é, na minha opinião, bom ou ruim? Deveras, o legado da minha tia revelou os céus para mim e substituiu a figura grande e impositiva de um cavalheiro que Milton recomendava para minha adoração perpétua por uma vista do céu aberto, ou seja, não precisar depender de um homem para sobreviver. Vamos sempre ter em mente o contexto em que ela estava, tá? Porque a gente tem que entender que o contexto em que ela estava era muito mais opressor, né? Era um contexto de muita contenção de qualquer tipo de movimento feminino, com muito mais obstáculos do que a gente tem hoje. É claro que tudo que ela diz aqui ressoa para gente até hoje, principalmente essa questão da liberdade, mas é só para a gente poder manter em mente, entender o impacto que poder contar com a própria renda ali atrás teve, né? Como que isso realmente representava uma espécie de liberdade que não podia ser conquistada de outro jeito. E como que os meios de acessar essa liberdade específica de poder prover o próprio sustento
eram hiperlimitados, né? Então ela conseguiu, graças a essa herança. Então, ela vai dizer assim, o quanto que ela pôde pensar por si mesma. Pensar por si mesma, ter as próprias opiniões, sem depender de um homem. O quanto que isso liberou o pensamento dela para que ela pudesse, de fato, se perguntar. Se perguntar sobre, será que eu gosto disso? Será que eu quero fazer isso? Será que eu gosto desse objeto? Será que eu gosto desse livro? Né? Como que é interessante esse efeito de poder contar com o próprio dinheiro. E no finalzinho, agora eu tô acabando, hoje eu consegui ser sucinta, consegui. No finalzinho dessa segunda parte do ensaio, então, ela vai se questionar algo muito interessante e diferente do que ela tinha dito até agora. Ela vai tentar entender, projetar, imaginar, especular o que aconteceria quando as mulheres não fossem mais o sexo protegido. Ela vai dizer assim, olha só. Mas mais ainda, daqui a 100 anos, pensei, ao chegar à soleira da minha porta, as mulheres não serão mais o sexo protegido. É lógico que elas farão parte de todas as atividades e dos esforços que um dia lhes foram negados. A ama seca carregará carvão. A dona da loja conduzirá uma locomotiva. Todas as hipóteses fundamentadas nos fatos observados quando as mulheres eram o sexo protegido vão desaparecer, como, por exemplo, abre parênteses, nesse momento um esquadrão de soldados marchou rua abaixo, fecha parênteses, a de que as mulheres, os clérigos e os jardineiros vivem mais do que as outras pessoas. Remova-se essa proteção, exponha-as aos mesmos esforços e atividades, transforme-as em soldados, marinheiros, condutores de locomotivas e estivadores, e as mulheres morrerão muito mais jovens e muito mais rápido do que os homens, a ponto de alguém dizer: vi uma mulher hoje, como se dizia, vi um avião. Qualquer coisa pode acontecer quando ser mulher deixar de ser uma ocupação protegida, pensei, abrindo a porta. Mas que propósito tem tudo isso em relação ao assunto do meu ensaio, as mulheres e a ficção? Perguntei, entrando em casa. Isso a gente vai ver quando a gente chegar na parte 3, porque é com essa frase que ela termina a segunda parte do ensaio. Então, terminamos a segunda parte do ensaio com essa pergunta. Começamos essa segunda parte, só para vocês se situarem, com a frase: o cenário, se me permitem pedir que me acompanhem, estava mudado. Na minha edição, isso corresponde às páginas 41 até a 61. E aí, só um comentário final. Esse trecho com que ela encerra essa segunda parte é muito curioso, porque ela prevê uma espécie de desaparecimento das mulheres, né? Ela prevê, ela diz, né? A partir do momento que as mulheres puderem desempenhar todas essas funções que ela elenca aí, serem motoristas, fazerem, enfim, exercerem qualquer tipo de profissão, o que ela prevê para as mulheres não é a glória, ela prevê o desaparecimento, ela prevê que as mulheres vão morrer mais cedo e que vai chegar ao ponto de alguém estar andando na rua e falar: nossa, hoje eu vi uma mulher, como se isso fosse um fato raro, algo digno de nota. O que será que ela quer dizer com isso, né? Vamos ver os desdobramentos e observar o que mais ela vai trazer sobre essa percepção que ela tem. Mas já fica aí também para cada uma de nós pensar e refletir o que será que ela está apontando quando ela diz que as mulheres ingressarem em certas profissões e fazerem alguns tipos, né, ou terem alguns tipos de ocupações, não corresponderá a uma melhoria na qualidade ou na longevidade dessas mulheres, na qualidade de vida ou na longevidade dessas mulheres, mas o oposto, as mulheres vão morrer mais cedo. Por que será que ela está dizendo isso? Então, gente, vamos parar por aqui e a gente continua, então, na próxima semana.